bem complicadinho de falar a respeito, mas eu quero falar, ó. Vamos falar então sobre essa pergunta que eu recebi uh, via direct, tá? Uma determinada falange de entidades necessariamente precisa trabalhar com um orixá específico ou isso pode variar, né? Pergunta muito interessante que eu recebi lá no direct. É uma pergunta muito boa, bem interessante. E é importante a gente falar sobre isso, tá? A questão é que, dado certo momento na Umbanda, e aí mais ou menos por, eu acredito que foi por meados da década de 90, meados dos anos 90, houve certa também moda na Umbanda de falar e determinar as falanges para determinado orixá, né? Aliás, hoje está em moda, né? Hoje todo mundo quer saber quem que é o orixá de cabeça e não sabe nem qual que é o caboclo do preto velho que trabalha, mas tem que saber qual que é o orixá de cabeça, tá? Então a questão de essa questão aí da determinada falange de entidades necessariamente trabalhar com um orixá específico, isso vem do advento que se dá a partir das escolas iniciáticas, né, da formação e principalmente do contexto de teologia da Umbanda Sagrada, onde houve uma força muito forte em querer ligar e vincular uh, em querer vincular a questão de linhas de trabalho com determinados orixás, né? Isso é um erro, isso é um equívoco, né? Não que não possa, tá? Não que não possa, veja bem. Eu vejo, inclusive, o caboclo que me acompanha, meu pai de meu chefe de coroa, ele também fala determinadas questões. Ó, esse caboclo trabalha na linha de determinado orixá. Tá? E tá tudo bem. Agora acontece que a gente tem que entender o seguinte: a Umbanda ela é um culto afro-ameríndio. Tá? Vamos lá. Os povos originários aqui do Brasil, eles não cultuavam orixá. Daí vai ter gente que vai pular da cadeira e vai dizer assim, ai, pai Maurício, mas a união desses povos, quando eles se conheceram aqui, a troca de ensinamentos, a troca de conhecimentos, ok. Só que na teologia desses povos não se fala em orixá, entende? Então, quando a gente vincula uma determinada falange, uma determinada falange para dizer que ela é de tal orixá, às vezes a gente pode estar entrando num grande equívoco, tá? Até porque, se nós pensarmos bem, a Umbanda, ela é ligada nas forças e nos pontos da natureza, tá? E ela não tem a ver com o orixá, ela não tem a ver com o orixá de trabalho. Claro que a Umbanda ela louva o orixá, ela devociona o orixá, mas não necessariamente a gente está falando de orixá, né? Então não quer dizer que, vamos lá, Ogum Beramar, ele seja, a falange de Ogum Beramar esteja ligada à regência de Iemanjá, por exemplo. Claro que no contexto geral, associando, a gente vai chegar a essa informação, mas a gente tem que entender aqui o seguinte: uh, essa falange de Ogum Beira-Mar, ela está ligada à força da Calunga Grande. Eles são os protetores, defensores e trabalhadores do reino da Calunga Grande, do mar. Obviamente que, por consequência, vai estar atrelado à força de Iemanjá nas vertentes que estão ligadas diretamente a essa visão. Mas não necessariamente a gente quer dizer que todos os caboclos que ali trabalham, eles estão ligados à força de Iemanjá, entende? Vou dar um exemplo. O meu cacique, meu pai de coroa, meu pai de cabeça, ele ele é da linha de Beira-Mar, né? O caboclo Uruti Beira-Mar que me acompanha e que rege minha coroa. Ele
Em momento algum, ele se identifica como um caboclo da linha de Iemanjá, ou que está ligado à sua falange a Iemanjá. Ele, ele trabalha na força da água e também nas matas litorâneas, entende? Ele trabalha nas matas litorâneas e na força do mar, da calunga. Então, não necessariamente o caboclo está ligado à força de Iemanjá. Então, atribuir sempre, né, entender como que isso seja uma regra, uma determinada falange de entidades necessariamente trabalhar com determinado orixá específico, isso pode ser um erro, né? Assim como se eu for entender o contexto, por exemplo, do caboclo que me assiste, então ele deveria trabalhar na força de Iemanjá e Ogum apenas, mas ele trabalha na regência da Macaia, na energia da força. Então, se eu tiver que associar Orixá, eu vou entender que ele também trabalha na força de Oxóssi. Então, veja, daí já tem uma passagem na força de Ogum, uma passagem na força de Iemanjá, uma passagem na força de Oxóssi, né? E lá, quando você olha o ponto riscado dele, você vai entender que ele também tem uma passagem na água doce, entende? Então, peraí. Daí, então, tem uma passagem em Ogum, tem uma passagem em Iemanjá, tem uma passagem em Oxóssi, tem uma passagem em Oxum. Peraí, então, de que orixá que a gente está falando? Entende como não necessariamente as falanges de caboclos elas devem estar ou estão sempre atreladas a um orixá específico? Então, se eu tiver que responder, não precisa estar atrelado a um orixá específico. O que vai determinar se a tua doutrina crê que as falanges estão ligadas a determinados orixás, se a tua doutrina crê dessa maneira, tem essa percepção e essa visão, o que determina qual que é o orixá que rege é exatamente a essência original desse caboclo, para qual o tipo de trabalho que ele faz, e isso vai ficar muito bem claro no ponto riscado dele, né, no ponto cantado dele e no campo de atuação ao qual ele trabalha, tá bom? Então, não necessariamente existe uma regência direta ou específica de um determinado orixá. O que vai determinar isso é o campo de atuação que ele trabalha, se a tua vertente tem essa cosmovisão, tá? E se esse caboclo também entende dessa maneira. Né? Para saber isso é muito fácil, é ponto riscado, ponto cantado e campo de atuação. Tá bom? Espero que de alguma maneira eu possa tê-los ajudado. Tá bom?